Olá, amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais. Começa a edição desta terça-feira, 9 de abril de 2019, e hoje a gente vai falar de enchentes, a gente vai falar de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para edificações. Para isso eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo nos estúdios do Jornal ABC Repórter, da TV Grande ABC em São Caetano do Sul, o Major Eduardo Drigo da Silva, subcomandante do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, responsável pelos 7 municípios do ABC. Major Drigo, boa noite, muito obrigado por comparecer ao programa. Boa noite, Joaquim, boa noite, telespectadores. Estamos aqui, agradeço a oportunidade do Corpo de Bombeiros poder divulgar um pouquinho mais do trabalho que é executado pela corporação. Ótimo, a gente lembrava um pouquinho antes de começar a entrevista aqui, e eu sempre digo que aqui é tudo transparente, a gente conta tudo o que a gente conversou nos bastidores, né? Que eu tive a honra de entrevistar o Major Drigo já há alguns anos, em outra emissora. Está há bastante tempo aqui na região, né? 19 anos. 19 anos da ABC. Que maravilha. Já foi comandante interino do 8º Grupamento, hoje é o subcomandante, e me deu uma notícia boa, que eu já vou até parabenizar. Em maio, 24 de maio, é isso? 24 de maio. 24 de maio vai ser promovido a tenente-coronel, já os parabéns antecipados aí. Eu agradeço. Legal. Agora, Major, a gente viu no dia 10 e 11 de março, acho que a pior enchente, se não da história, pelo menos dos últimos anos aqui na região. Da sua experiência desses 19 anos também foi a que mais preocupou e a que mais afetou a população? Com certeza. Pelo menos nos últimos 15 anos, nós não tínhamos uma repercussão do período chuvoso da magnitude que ocorreu aí no dia 10. Né? Antecedendo o dia 10 de março, em 16 de fevereiro, nós tivemos uma grande precipitação também, que não atingiu tanto São Caetano, mas atingiu outros municípios aqui da nossa região, como por exemplo Mauá. Nós tivemos duas ocorrências, na realidade, bastante graves, onde houve o desabamento de 2 residências e, lamentavelmente, o óbito de 2 crianças em cada uma dessas residências. Então, o Corpo de Bombeiros permaneceu empenhado lá à noite, a madrugada toda, até que localizássemos, infelizmente, os corpos dessas crianças, né? Então, houve essa ocorrência com uma grande magnitude, uma grande gravidade, e depois, na sequência, passado algum tempo, aí no dia 10 de março, houve essa grande precipitação, e aí sim atingiu praticamente aí, em vários níveis as 7 cidades da região do ABC. Aqui, na cidade de São Caetano, houve, de fato, aí o alagamento eu acredito que 50% dos bairros, principalmente próximo ali à região do Rude Ramos e aqui da Prosperidade, Fundação, Vila São José, Jardim São Caetano, foram bastante atingidos. Eu tive acesso a alguns relatórios aí da Defesa Civil e que dão conta aí, particularmente na cidade de São Caetano, de aproximadamente 40 mil pessoas. 40 mil habitantes. É muita gente. 30% da população de São Caetano. É muita gente. E como é que o Corpo de Bombeiros está aparelhado, está equipado? Porque a gente vê as imagens do trabalho dos soldados, trabalho fantástico, não à toa o Corpo de Bombeiros é uma das instituições, se não a mais respeitável, mas uma das mais respeitáveis de todas as instituições públicas e privadas que a gente vê também. Como é que o Corpo de Bombeiros está aparelhado aqui no ABC para enfrentar esses problemas? Primeiramente, eu costumo dizer que para ser bombeiro, não tem como ser bombeiro se não tiver vocação para aquilo. Todos nós que envergamos esse fardamento, temos a vocação para auxiliar o próximo. Eu costumo dizer até que é uma das mais cristãs das profissões, porque você vai ajudar uma pessoa que você não sabe quem é, não sabe a procedência, não sabe se é boa, se é ruim, e também isso não interessa. E muitas vezes não mede nem a consequência, quer dizer, apesar de ter o preparo. Invariavelmente. A vontade de ajudar é tão grande que acaba até descumprindo algumas regras básicas. Sem dúvida. O efetivo ele é bastante preparado para atuar nos diversos tipos de ocorrência. Tanto preparado profissionalmente, tecnicamente, como na utilização de equipamentos de proteção individual, né? Isso não pode, não deve falhar.
Entretanto, efetivamente, o bombeiro se desdobra para fazer o que tem que fazer. Vi de exemplos no nosso estado e também no estado de Minas Gerais, lá em Brumadinho, os bombeiros, sem dúvida, no qual nós mandamos um efetivo para participar daquela ocorrência também. Então, os bombeiros lá, praticamente mergulhando naquela lama contaminada, sem medir as consequências posteriores, embora estivessem paramentados, com equipamento de proteção individual, mas as consequências advêm, né? Então, a primeira coisa, então, como eu disse, é a vocação. A pessoa que pretende ser bombeiro, ela precisa ter essa vocação, ela precisa ter esse espírito altruísta e de querer se dedicar à causa pública efetivamente. E, na sequência, vem efetivamente o preparo. Nós temos aqui no estado de São Paulo a Escola Superior de Bombeiros, que fica lá no município de Franco da Rocha, é um campus universitário, uma escola bastante grande, a maior escola de bombeiros da América Latina. Não fica devendo em nada a escolas norte-americanas e muito menos a escolas europeias. Então, a formação do bombeiro é feita nessa escola e ela mantém um programa constante de reciclagem do efetivo. Então, toda semana nós temos uma pequena parcela do nosso efetivo que é encaminhada para a escola e passa por cursos de reciclagem, reavivando partes de salvamento terrestre, aquático, em altura. Então, esse preparo é garantido por esse treinamento constante. Afora isso, nas unidades operacionais, como é o caso do 8º Grupamento de Bombeiros, nós desenvolvemos também treinamentos específicos para aquelas ocorrências mais típicas que vão ocorrer durante o ano. Então, ora estamos treinando para a Operação Mata-Fogo, para o período de estiagem, fogo em mata, fogo em locais bastante secos aqui, quando cessam as chuvas, e quando cessa essa operação, inicia a Operação Chuvas Intensas, a Operação Enchente, propriamente dita. Com isso, nós adquirido anualmente, e feita a manutenção de uma série de equipamentos que vão desde balsas infláveis, coletes, sacolas de salvamento, motosserras, que são equipamentos bastante importantes por conta das árvores. Só para se ter ideia, do final de dezembro até o início de março agora, até o final de março agora, perdão, nós tivemos pelo menos 125 ocorrências com cortes de árvores. Lembrando que o Corpo de Bombeiros ele apenas corta ou efetua poda de árvores que estejam em perigo de queda iminente, ou seja, aquela que é emergencial efetivamente. Do contrário, isso deve ser feito pelos departamentos de parques e jardins, das prefeituras ou pela própria Defesa Civil. Mas aquela que está em perigo de queda iminente é acionado pelo telefone de emergência 193, uma viatura comparece e faz a vistoria. Constatou que a árvore vai cair, vai causar um dano, está num perigo iminente ali de acontecer, o Corpo de Bombeiros executa o corte no mesmo dia, na mesma hora, né? Então, é um conjunto de, como eu disse, vocação, treinamento e equipamento. Certo. Agora, ainda na questão das enchentes. A gente sabe que todo ano, nesse período, tem até a famosa música do Tom Jobim falando de águas de março. E tal. Historicamente, nesse período, a gente tem essas ocorrências. Isso faz com que, já com uma certa antecedência, os homens todos comecem a ser preparados, ou esse treinamento ele é constante, ele é ininterrupto? O treinamento ele é constante, mas assim, um acirramento desse treinamento no período entre setembro e outubro, que antecede esse período chuvoso. Nesse período nós praticamente pegamos 100% do nosso efetivo, ouso dizer, e levamos para treinar na represa, no Riacho Grande, por exemplo, na utilização desses equipamentos, arremesso daquelas sacolas de salvamento, utilização de colete, utilização das balsas, remo, para que na hora da ocorrência real não haja falha, né? Então, existem sistemas de ferry-boat montados com cordas para conseguir chegar até uma vítima ilhada e retirá-la com segurança. Treinamos, inclusive, com apoio do grupamento aéreo, para retirada de vítimas em locais de risco também. Isso pode ser bastante visto aí nas ocorrências, principalmente nesse ano, as pessoas sendo tiradas naquele cesto, pulsar, logicamente com todo o apoio do bombeiro, o bombeiro chega, ajuda a pessoa a adentrar naquele equipamento para ser retirado. Então, o treinamento ele é constante, mas de fato existe um acirramento no período pré-chuvas. Correto. E esse treinamento ele é feito não só pelo Corpo de Bombeiros, mas também treinamos uma parte do efetivo das defesas civis, dos municípios. Então, são disponibilizadas algumas datas para que a Defesa Civil apresente o efetivo operacional deles e passem por um treinamento bastante semelhante ao nosso, principalmente no que tange aí a manobra com embarcação. Eu quero agradecer aqui a audiência da Miraci Costa Pastorim, que diz boa noite a todos. Se tiver pergunta, pode mandar, que o Major Rodrigo está aqui para responder. O Major, você estava falando da Defesa Civil, e o Corpo de Bombeiros é um dos
é uma das instituições sempre presente. Lógico que existem outros, a Polícia Militar está ali, a Polícia Civil, a área da Prefeitura, mas na Defesa Civil o bombeiro tem um papel preponderante, né? Na Defesa Civil, a Defesa Civil ela se divide em algumas fases. O Corpo de Bombeiros, ele atua naquela que acaba sendo a que realmente mais aparece, que é a fase de socorro. Mas a Defesa Civil, ela atua ainda antes na fase de prevenção e na fase posterior à emergência também. Então eu costumo dizer, e eu fui coordenador regional de Defesa Civil durante 6 anos aqui na região do ABC, durante essa minha carreira, enquanto capitão, e o coordenador ele faz o quê? Ele faz o elo de ligação entre a Casa Militar, a Defesa Civil do Estado e as Defesas Civis municipais. Então nós temos 7 municípios aqui na nossa região, cada um desses municípios tem um coordenador municipal de Defesa Civil. Então cabe a esse REDEC, né, esse coordenador regional, reunir-se periodicamente com esses 7 coordenadores e procurar atuar nas fases anteriores à da emergência, né? Então, passar diretrizes para que sejam levantadas as áreas de risco, para que a Defesa Civil possa fazer essa triagem. E a Defesa Civil ela vai muito além da fase de socorro, né? Ela envolve as diversas secretarias municipais, como habitação, assistência social, a própria Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras. Então a Defesa Civil é como se fosse um grande guarda-chuva, do qual o Corpo de Bombeiros participa também e, na fase de emergência, coordena as operações. O senhor disse bem, o Corpo de Bombeiros é acionado quando tem o problema, quer dizer, para ir, aquela história de colocar a tranca depois da porta arrombada, quer dizer, tentar resolver uma situação que já aconteceu. Agora, quando vocês chegam nessas ocorrências, obviamente, a primeira observação é aquela que todo mundo que está vendo na televisão, e a gente sempre fala disso, o cidadão que joga lixo no córrego, joga colchão, joga sofá, a falta de um trabalho preventivo por parte também da administração pública. Muitas vezes se você limpasse um córrego, um rio, um bueiro, essa coisa toda, vocês chegam a dar esse tipo de sugestão, apontando, olha, esse ponto é mais complicado, tem que trabalhar aqui e ali. Como é que é essa relação, esse trabalho que o bombeiro pode fazer até para ajudar isso aí? O Corpo de Bombeiros ele tem um programa dedicado à educação pública, que se chama Bombeiro Educador. Hoje nós temos alguns profissionais que comparecem a empresas ou a escolas, conforme a demanda, conforme as solicitações, para ministrar palestras a respeito. Não especificamente sobre a enchente, né? Mas também sobre a enchente, dentre outras ocorrências também sobre os aspectos de enchente. Falando propriamente desse aspecto do período chuvoso, eu diria que nós poderíamos dividir assim em 3 etapas. A primeira delas, a preventiva, onde efetivamente cabe tanto ao Corpo de Bombeiros, como à Defesa Civil, como às entidades municipais, nos seus vários aspectos aí, promover campanhas educativas, procurando conscientizar a população para que o lixo seja jogado efetivamente no lixo, o entulho seja jogado nos pontos de recolhimento, os córregos não sejam utilizados como uma extensão de um aterro público, né? Eu acho que a partir do momento em que a população cria essa consciência, fica um pouco mais fácil para as entidades públicas, através de investimento em infraestrutura, diminuir a incidência desse tipo de ocorrência. É fato que tem coisas que fogem ao nosso controle. Esse índice pluviométrico do dia 10 era uma coisa que não teria como se prever essa consequência. Tanto é que, como eu disse, há pelo menos 15 anos nós não tínhamos uma ocorrência dessa magnitude, né? De vermos o final da Guida de Berti ali com carros boiando, de vermos a água chegando a 2, 3 metros de altura em determinados pontos no Ruge Ramos, em outros pontos, escorregamentos de terra. Então tem coisas que fogem ao controle. Mas a grande maioria das ocorrências podem ser evitadas com esse aspecto preventivo. Afora isso, então essa seria a primeira fase, a prevenção, a conscientização da população, o investimento em infraestrutura por parte dos órgãos públicos. A segunda parte é quando ocorreu a inundação, ou quando eu tenho consciência de que eu moro num local de risco, que pode inundar, que pode desabar e tal. Iniciou-se as precipitações durante um tempo constante, chuva constante durante algum tempo, ou trombas d'água bastante violentas. Eu tenho consciência que aquele lugar é perigoso. O que eu devo fazer? Sair de lá. Sair de lá e não retornar. Mesmo que eu lembre, eu esqueci alguma coisa e tal. Não, eu saio e não retorno até que o perigo cesse, até que a área esteja liberada por quem de direito.
né? Até que alguém fale, ó, essa área está segura. Então eu saio por quê? Porque pode haver o alagamento, pode haver o abalo das estruturas da edificação, ela pode desabar, pode haver escorregamento de terra. Então, pressentiu esse perigo, saia efetivamente do local. Primeiro preservar a vida. Primeiro preservar a vida. Né? Ainda assim, se eu tenho consciência que eu moro num local de risco lá, eu vou embora vá na contramão aí do aspecto de preservação ecológica, mas eu vou abusar um pouco ali da utilização de sacos plásticos para proteger documento, para proteger coisas de maior valor ali e tal, para a retirada desse ambiente aí que está perigoso, né? Major, eu vou só pedir uma licencinha, a televisão tem esse problema de horário, a gente vai continuar falando sobre isso, porque está muito interessante, são orientações para a população. Quero agradecer a audiência aqui do Dr. Juventino Figueira Borges, governador do Lions, né, Distrito LC5, que está nos assistindo, um abraço, e convidá-los para continuar aqui. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial, é rápido mesmo. Você que está nos assistindo aí pelo Facebook, WhatsApp, não vai ver essas mensagens dos amigos agora não, que você vai perder informação importantíssima. Você que está vendo também pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul, TV Grande ABC, não vai zapear não, que a gente volta já já. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje Mais. Prepare-se para conhecer. Hoje, o Major Eduardo Drigo da Silva, subcomandante do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros, responsável aqui pelo ABC. A hora que eu interrompi o Major para o intervalo comercial, ele estava dando algumas orientações para as pessoas se comportarem quando tem uma ocorrência dessa de enchente. O senhor pode continuar, Major? Então, dando continuidade lá, como eu disse, se a pessoa tem consciência que ela mora, que o lugar onde ela está pode ser afetado, é uma área de risco, a primeira coisa, efetivamente, sair, definir, ter em mente rotas de fuga para quando se pressente essa precipitação um pouco mais avolumada. Né? Obviamente, a gente entende que muitos pais hoje trabalham, tanto o pai como a mãe fora, mas é importante que se tome consciência que não deixe menores, não deixe crianças trancadas dentro de casa, porque a criança ela efetivamente entra em desespero e não tem uma reação que teria um adulto para poder sair e tal. E se estiver trancada, pior ainda, né? Então são coisas assim básicas que devem ser evitadas. Se estiver dirigindo e verificar que eventualmente teria que passar por um trecho de alagamento, preste bastante atenção nas orientações emanadas pelas rádios, né? E evite esses locais, não tente de forma alguma atravessar cursos d'água, seja com o veículo, porque uma lâmina de 20 centímetros já vai causar danos no veículo, já vai fazer o veículo entrar em pane,
e alcançando menos de 1 metro, 90 centímetros ali de água, de altura d'água, o veículo já começa a ser arrastado. E aí nós vemos aquelas cenas pavorosas de gente em cima do carro. E carros pesados. E nem sempre carros pesados, carros bastante pesados ali sendo arrastados. Então, não ouse, né? Não queira atravessar a água. Nós não somos mais fortes que a água. A pé, então, se a água estiver pela canela, eu não devo andar. Aliás, eu não devo andar nunca numa água de enchente pelo perigo de contaminação, leptospirose e uma série de outras doenças. Mas se a água estiver na canela e houver um mínimo de correnteza, a pessoa já pode ser arrastada, né? Como dissemos no início, o importante é que se preserve a vida. Os bens, vai ser lamentável se forem perdidos, mas eles são recuperáveis. A vida não, né? Nós tivemos exemplos catastróficos aí do cidadão que, infelizmente, foi tentar resgatar ou segurar sua bicicleta e acabou sendo tragado por um vórtice de um bueiro, né? Então, temos que tomar muito cuidado com esse tipo de situação, evitando transpassar cursos d'água. Então, isso durante, efetivamente, a enchente. Passada essa fase, nós temos a fase posterior ali à inundação, né? Nessa fase é importante que o quê? Que se efetivamente faça a limpeza daquele ambiente, seja tudo desinfetado, seja tudo limpo, arraste aquela lama, e deve-se tomar bastante cuidado com animais peçonhentos, que porventura são arrastados pelas águas e vão procurar lugar seco para se abrigar. Então pode ser que dentro da residência da gente lá, acabe se encontrando lá escorpião, cobra, ou sei lá o que pode vir arrastado aí pela água da enchente, né? Então são cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois aí essas situações de inundação. Legal. Quero agradecer também aqui a audiência do Alex Guglielmoni, que fala aqui que os bombeiros militares e civis estão fazendo um trabalho muito bem feito. Agradecer aqui, eu estava falando do Marcos Vinícius, do Figuras no Rock, está vendo a propaganda dele aqui, ele também mandando um abraço, está assistindo. Ricardo Hernandes, grande profissional de comunicação, meu mestre de jornalismo. Quando eu comecei no Diário do Grande ABC, em 1981, eu saía com ele, é um dos melhores repórteres fotográficos da história, me ensinou muita coisa, aprendi muito a enxergar a notícia com ele, fazendo cobertura. Obrigado, Ricardo Hernandes. Major, eu vou pedir só uma licencinha, chegam informações direto da redação do Jornal ABC Repórter com o jornalista Wilson Guardia. Wilson, o que você traz de bom para a gente aí, de novo? É isso aí, Joaquim. Boa noite para você, boa noite para o Major, boa noite a quem acompanha a nossa programação. Joaquim, a gente vai trazer na edição desta quarta-feira do ABC Repórter a informação que já repercutiu hoje, repercutiu ontem, daquela reintegração de posse ali na região do Heliópolis. Mais de 4 mil pessoas moram ali em locais impróprios, invasões também em prédios da prefeitura. Hoje ocorreu essa reintegração de posse. Um grande aparato militar foi disponibilizado para que isso ocorresse, mas felizmente não houve confronto, as famílias entenderam, deixaram o local sem entrar em confronto com a polícia militar. Do lado de São Caetano, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, montou uma operação com estreitamento da Avenida Guida Liberti, apenas 2 faixas de rolamento para o tráfego de veículos, justamente para caso de uma emergência ou tentativas de bloqueios ou confrontos para o lado de São Caetano, que as forças de segurança, de saúde, corpo de bombeiros pudessem agir de forma mais rápida e ágil. Então não houve confronto, as famílias deixaram, e a Prefeitura de São Paulo diz, Joaquim, que retomará as obras daqueles prédios redondos. Para quem segue pela Avenida Guida Liberti aqui em São Caetano, consegue observar do lado direito, ali na altura do bairro da Nova Heliópolis. Essa é uma notícia, e amanhã, Joaquim, começa em todo o país a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários, que são aqueles idosos, as gestantes, também aquelas que já tiveram parto dentro de um período de 45 dias após o parto, pessoas que têm doenças crônicas, enfim, Joaquim, amanhã em todos os postos de saúde aqui na região do ABC, campanha de vacinação contra a gripe tem início, Joaquim. Obrigado, Wilson Guardia. Olha aqui, Major Rodrigo, o Walter Estevam Júnior, que é nosso publisher aqui, está mandando um abraço e o reconhecimento e agradecimento pelo trabalho do Corpo de Bombeiros. Olha, eu estava lendo aqui no Jornal ABC Repórter, o Wilson estava falando, é uma matéria dele, dizendo que a partir de hoje o Corpo de Bombeiros passa a ter o poder de fiscalização, ou seja, se constatadas irregularidades e verificada a falta de AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, né,
o estabelecimento sofrerá as seguintes sanções: advertência, multas que vão de 10 até 10 mil UFESP, são unidades fiscais do Estado de São Paulo, e cada UFESP, só lembrando, vale R$ 26,53. Cassação de licença e até interdição do imóvel. Longe de parecer uma notícia ruim, porque, obviamente, ninguém gosta de ser multado ou ter a sua licença cassada, ela é essencial naquilo que a gente está falando de prevenção, né? É isso, e o Corpo de Bombeiros, assumindo esse papel hoje, que antes era da Prefeitura, né? Ele passa a ter um peso mais significativo? Sim. Bom, primeiramente, antes de falar da fiscalização propriamente dita, há de se falar a respeito da regularização de imóveis. Como funciona a regularização de um imóvel? Seja ele uma residência, uma moradia, seja um comércio, uma indústria, uma escola, um edifício público, seja lá o que for. O proprietário ou o responsável pelo uso, ele vai apresentar ao Corpo de Bombeiros um projeto de proteção contra incêndio. Então, em cima daquela planta arquitetônica, aquela planta de engenharia civil, vai ser desenvolvido um projeto de proteção contra incêndio com os equipamentos para que se evite o incêndio ou a propagação deste. Elaborado esse projeto por um responsável técnico, por um engenheiro civil ou por um arquiteto, ele é apresentado ao Corpo de Bombeiros para análise. O Corpo de Bombeiros vai analisar e vai verificar se aquilo que está previsto está de acordo com a legislação de prevenção estadual. Em estando, é carimbado lá, hoje eletronicamente, hoje não se usa mais papel, né? Isso tudo pelo sistema eletrônico via fácil, é apresentado a planta lá, é analisada, aprovada, carimbou-se lá, aprovado. Essa planta retorna ao proprietário para que ele faça a instalação dos equipamentos. Os equipamentos serão instalados e, numa fase posterior, o proprietário, o responsável pelo uso, vai pedir a vistoria do Corpo de Bombeiros, onde vai comparecer um profissional da corporação, da área técnica da corporação, antigamente com a pasta com o projeto de baixo, hoje com um tablet, né, e vai fazer a verificação se aquilo que está previsto na planta foi instalado, então sistema de extintores, alarme, luz de emergência, hidrantes, chuveiros automáticos, se for o caso, depende da edificação, vai ver se aquilo foi instalado de acordo com o projeto e se está em funcionamento. Estando em funcionamento, esse projeto, então, a vistoria é aprovada e emite-se o tal do atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros. Esse documento, ele é exigido pelas prefeituras municipais para que se forneça o alvará de funcionamento ou o habite-se daquela edificação. Então, esses são os passos para a regularização de uma edificação. Seja ela uma edificação nova ou seja alguma coisa que mudou de ocupação. Então, era um cinema e hoje virou uma igreja evangélica. Mudou a ocupação. Né? Embora sejam locais de concentração de público, mudou a ocupação, deve ser substituído o projeto com a nova ocupação e passe-se por esse trâmite novamente, em 2 fases. Apresentação do projeto, depois vistoria. Bom, isso é a regularização. Agora, a vistoria de fiscalização. Fiscalização, ela vai acontecer quando for detectado que aquela edificação não possui o AVCB, ela está irregular, e aí um agente do Corpo de Bombeiros, fardado com viatura, com uma ordem de fiscalização que poderá ser aferida a veracidade dela pelo sistema eletrônico, ele comparece ao estabelecimento para proceder essa vistoria não de regularização, mas sim de fiscalização. Aqui está irregular e, por conta disso, a edificação pode ser, no primeiro momento, autuada, no segundo momento, advertida, autuada, posteriormente, chegando até no último nível, que é a interdição. Nesse primeiro momento, que é uma coisa nova, uma coisa que começou efetivamente aí agora, essa fiscalização, o Corpo de Bombeiros vai atuar muito mais de uma forma educativa, orientativa. Né? Então não é que toda a viatura de bombeiro vai sair por aí multando, fechando o lugar, não, absolutamente não é isso. O Corpo de Bombeiros ele preza pela educação e a mudança de consciência dos proprietários desses imóveis que estão irregular. E conhecendo o Corpo de Bombeiros do jeito que a gente conhece, a gente sabe que essa educação vai ser muito mais eficiente. Pela formação que vocês têm e até pelas explicações iniciais, que antes de tudo é um dom. Sim. Mas, Rodrigo, infelizmente o tempo de televisão é implacável, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. Ok, eu me coloco à disposição sempre que tiver informação importante do Corpo de Bombeiros, a gente tem a obrigação, até como prestador de serviço aí de utilidade pública, de colocar. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo trabalho e a gente vai voltar a falar em breve. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, como eu disse mais uma vez, de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho e explicar efetivamente como a corporação atua. Obrigado a todos, muito boa noite.
Major Eduardo Drigo da Silva, né, subcomandante do 8º Agrupamento, conversou com vocês. Eu agradeço muito pela audiência de hoje e conto com ela amanhã a partir das 18h30. Até lá.